A partir de agora, pelos 98,7 da Rádio Aliança FM, entra em campo, Aliança Esportiva. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva, hoje 10 de junho de 2012, final de semana muito agitado na realidade esportiva. Tivemos Campeonato Brasileiro, São Gonçalo Esporte Clube, tivemos o GP do Canadá, Liga Mundial de Vôlei, Eurocopa, estreia da Eurocopa. Pensei que não fosse chegar ao fim, a realidade hoje muito agitada e o programa não pode deixar por menos. Muita coisa boa, muita informação. Mas antes disso, eu gostaria de dar boa noite aos meus amigos da mesa. A começar por ele, Marildo Mendes, que hoje está bem cansado, mas sempre com o mesmo ímpeto ao apresentar esse programa. Aquela vontade. Se é, e mais. Boa noite aos amigos, boa noite a figura folclórica Afonso. Boa noite ao Silvio Santos. Boa noite, Marildo. Boa noite ao Guilherme. Boa noite. Boa noite ao Zé Renato. Que palhaçada isso, cara. E como o Zé Renato frisou, fim de semana bem agitado, finalizando esse domingo com rodada do Brasileiro e rodada da Série C do Carioca. São Gonçalo Esporte Clube venceu o América de Três Rios, um jogo bem truncado. A gente vai falar mais à frente sobre essa rodada aí da Série C do Campeonato Estadual. Muito bem, Marildo. E agora boa noite dele, Guilherme Rezende. Boa noite, Zé Renato. Boa noite, Marildo. Boa noite, Afonso, aos amigos ouvintes. Como o Zé Renato já antecipou aqui, o programa de hoje vai ser bem animado. A gente tem bastante coisa para falar, né? Fórmula 1, Eurocopa, Liga de Vôlei, o Campeonato Brasileiro propriamente. E o São Gonçalo Esporte Clube, que hoje venceu mais uma, não é isso? Confirma? É verdade. Venceu mais uma. Então, vamos que vamos, desejar primeiramente aí uma boa noite a todos os ouvintes. Muito bem, Guilherme. E agora boa noite dele, Afonso César, operador de áudio da Rádio Aliança. Boa noite, Marildo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Zé Renato. Boa noite, pessoal dos ouvintes aí. Um abraço aí. E vamos ficar ligadinho no Aliança Esportiva. Muito bem, Afonso. E para começar, vamos aos destaques do programa Aliança Esportiva de hoje. Brasil é derrotado pela Argentina por 4-3 em partida brilhante de Lionel Messi. Hamilton vence o GP do Canadá e assume a liderança do campeonato. O piloto foi o 7º vencedor em 7 corridas. São Gonçalo Esporte Clube se recupera de revés na primeira rodada e derrota o América de Três Rios por 2-0. Flamengo vence o Curitiba por 3-1. E garante permanência de Joel Santana por mais um tempo. Vasco segue firme no Brasileirão e derrota o Bahia por 2-1. Seleção brasileira masculina de vôlei se vinga e derrota a Polônia por 3-1 na Liga Mundial de Vôlei. Confira todas as informações sobre a primeira rodada da Eurocopa. Siga em tempo real Náutico e Botafogo aqui na Aliança Esportiva. O placar está? 2-0 Náutico. Crise! E Fluminense apenas empata com o Internacional no Engenhão. Rodada muito agitada, como já disse, como já havia mencionado no início desse programa, hoje o tempo será corrido para o tamanho de informações que temos a levar aos nossos ouvintes. Já de pronto vamos iniciar com Fórmula 1, o GP do Canadá. Lewis Hamilton. O quê? Hamilton. Quem? Conquistou a vitória hoje no GP do Canadá e ele, Guilherme Rezende, vai falar pra gente sobre essa corrida. Com você, Guilherme. Vamos ser bem rapidinhos aqui, bem brevemente, que a gente já está próximo do apoio. Bom, 7ª corrida. Não, né? Então tudo bom. 7ª corrida, 7º piloto diferente a vencer. O piloto da McLaren, Lewis Hamilton, conseguiu aí. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Não, é uma pronúncia chatinha de falar, na verdade. Então, o Hamilton, vamos simplificar, foi o vencedor hoje no Grande Prêmio do Canadá. Aqui o Grande Prêmio é um grande prêmio bastante tranquilo, né?
que marcou o qual o pole position foi o Vettel no sábado, ontem, né? No sábado, no treino classificatório. E no geral foi uma corrida bem tranquila, bem animada ali nas primeiras 5 posições ali, disputas entre o Alonso, o próprio Hamilton, o Vettel também, disputando bastante a primeira posição, brigando, né, pela primeira posição. E venceu quem se deu melhor em pits, em estratégias e coisas do tipo. O Hamilton conseguiu aí arrancar a mais uma vitória na sua carreira, a 7ª diferente durante essa temporada, e conseguiu aí chegar na liderança do campeonato. Muito bem, Guilherme. E como toda semana eu faço essa pergunta a você, gostaria de saber como é que foi o desempenho dos brasileiros nesse GP. Olha, eu vou precisar apurar rapidamente essa informação aqui. O Bruno Senna ficou bem lá pro último bloco, e o Massa ficou ali naquela posição intermediária, ainda aquém, o que já é de costume, o que surpreendeu hoje também, vale ressaltar, foi a participação do Sérgio Pérez e do Romain Grosjean, né? Sauber e Lotus, respectivamente, no pódio, segundo e terceiro colocados. E o Alonso, que também sofreu nas últimas voltas, tomou vários riscos aí no capacete, foi ultrapassado sucessivamente durante as 4 últimas voltas, 5 últimas voltas, e acabou ficando fora do pódio e não pontuando tanto, né? É verdade. E eu estava lendo uma entrevista ontem no Diário Lance do Rio, do Bruno Senna. Ele mencionava sobre a sua disputa na Williams com o Pastor Maldonado, sobre qual deles seria o piloto número 1 da equipe. E também questionavam ele sobre a renovação de contrato com a Williams. Você acha que ele tem potencial para permanecer na equipe e que ele pode realmente arriscar mais, ser um piloto mais incisivo, digamos, Guilherme? Acredito que ele realmente tem potencial, teve uma brilhante participação nas categorias inferiores, mas os únicos problemas dele são o sobrenome que ele carrega e a expectativa demais que a imprensa põe nele. Não é igual ao tio, vamos deixar isso bem claro, né? Apesar de que ele mesmo já deixa que não tem tanta, né? Não tem a mesma qualidade, mas tem talento, é um bom piloto sim, já deixou a Williams em posições boas, né? Se for comparar com o Pastor Maldonado, nem tanto, porque o Pastor Maldonado venceu, né, uma corrida nessa temporada. Mas o Bruno Senna tem capacidade realmente, tem talento, é só questão de foco mesmo e de fazer dar o seu melhor. Isso aí. E agora vamos mudar um pouco o noticiário. O Hamilton é o líder do campeonato. Sabe a classificação? Quem ao menos está em segundo? Vou passar ok, a gente fica aguardando essa informação, Guilherme. Vamos agora falar de Liga Mundial de Vôlei. O Brasil que hoje derrotou a seleção da Polônia, um jogo muito quente, a seleção polonesa que era líder do grupo B da Liga Mundial. E o Brasil entrava em quadra com a obrigação da vitória para conseguir a classificação para a próxima fase da Liga. O Brasil que vem de um histórico de sucessivos títulos seguidos, né? Eu acho que a representatividade da seleção brasileira masculina de vôlei é muito grande. Então a pressão pelo resultado é enorme. O Bernardinho mesmo falou que jogar no país com o estádio, o ginásio lotado e ainda com a obrigação da vitória, pode sim pesar sobre os atletas, né? Sobre o clima do jogo. E o Brasil iniciou a partida um pouco nervoso, mas conseguiu abrir 2-0 sobre a seleção da Polônia. Você reparou que no último jogo que o Brasil também jogou aqui, venceu, e essa presença brasileira aqui, isso, do público brasileiro realmente está fazendo diferença. Não vou dizer que é só isso, talvez o time tenha melhorado. O Bernardinho com aquela calma dele tenha dado um jeito, né? Mas a torcida brasileira realmente está... Agora, uma pergunta em cima do que você falou. Vocês consideram o Bernardinho calmo? Não, eu fui irônico. Ah, sim. Entendi. E a seleção da Polônia conseguiu... A seleção da Polônia conseguiu diminuir essa vantagem, fez 2-1. Eu cheguei até a pensar que eles fossem empatar o jogo, porque é uma seleção de muita qualidade. A seleção da Polônia, que era uma baba 2, 3 anos atrás, hoje já joga de igual para o Brasil.
Tanto é que eu pude perceber ao longo da partida uma rivalidade acirrada, comemorações exacerbadas de pontos, como se estivesse provocando o adversário, coisa que eu só vi em Brasil e Itália, Brasil e Cuba, não em Brasil e Polônia. E parecia até que a Polônia ia empatar a partida, mas não aconteceu. A seleção sob a batuta do Bruninho, que é o filho do Bernardo, que fez uma excelente partida junto com o Sidão, o Wallace, o Murilo, toda a turma, e alcançaram a vitória por 3-1. O Brasil, que encaminhou sua classificação para a próxima fase. Detalhe que só os primeiros colocados de cada grupo avançarão para a disputa decisiva da Liga. E o melhor dos segundos colocados também vai se classificar, né? É importante destacar que o Brasil tem 21 pontos no grupo B da Liga Mundial de Vôlei, seguido da seleção polonesa com 20 pontos. Então, que o Brasil abra o olho e vença a sua próxima partida, que eu acho que é derradeira. Não sei se falta ainda outra rodada após esse segundo momento que o Brasil vai disputar durante essa semana. Vamos aguardar e torcer pela seleção do Bernardinho, que demonstrou uma capacidade de superação incrível, que perdeu 3 primeiros jogos do grupo e conseguiu alavancar e deixar bem encaminhada essa classificação. Guilherme parece ter informação, retornando à Fórmula 1, da classificação. Vou falar da classificação de hoje. Aí, assim que meu celular aqui funcionar direito, eu passo o resto. Que, como eu falei anteriormente, como a gente já veio citando, o Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Canadá. Em segundo lugar, o Romain Grosjean. Em terceiro, o Sérgio Pérez. Como você quis saber, Zé Renato, Felipe Massa foi o 10º. Vamos levar em conta que o Fernando Alonso foi o 5º, né, por conta dos problemas que ele teve nas últimas voltas. E o Bruno Senna só foi o 17º, 4 posições atrás do seu companheiro de equipe, Maldonado, que ficou na 13ª posição. Já eu vou repassar aqui a classificação do campeonato. Pode repassar já. Assim que eu achar aqui. Ah, sim, ok. E como eu mesmo estava mencionando, a Liga Mundial de Vôlei, o Brasil deixou encaminhada a sua classificação e vamos torcer para que realmente venha se consumar e tenhamos mais um título dessa Liga. O Brasil, que o maior vencedor dessa competição, ultrapassou a Itália até pouco tempo. Então, Marildo, o programa começa agitado nessa noite, já com Fórmula 1, Liga Mundial, e ainda tem muita coisa, ainda tem Série C, Campeonato Brasileiro, tem Eurocopa, muita coisa. E aí, Marildo? Só alegria. Só alegria, isso aí. Vamos para o nosso apoio, retornaremos daqui a pouco com mais de programa Aliança Esportiva. Saco de batata. Estamos de volta ao programa Aliança Esportiva, 7h35. Vamos voltar falando aí do mais um amistoso da seleção brasileira. Argentina 4, Brasil 3, show de Messi. Vamos falar aqui com o Mário Mendes o que ele achou do jogo do Brasil, gostou do que viu, apesar da derrota. Falta muito ainda para achar um time, sua opinião. É jogo bastante movimentado, um belíssimo jogo. Quem pôde parar para assistir e deixou de assistir o jogo da Eurocopa, parece que estava tendo ao mesmo tempo. Estava tendo ao mesmo tempo, acho que foi a Holanda e Dinamarca. Alemanha. Não, Alemanha e Portugal. Alemanha e Portugal, muito bem. Alemanha e Portugal. E quem abriu mão de assistir a Eurocopa para assistir o amistoso Brasil e Argentina não fez mau negócio, não. E eu fui um deles, assistir o Brasil, né? E belíssimo jogo, belíssima vitória da Argentina. Mas o Brasil teve chance de vencer até a partida, perdeu alguns gols, mas por ser uma equipe jovem, o Mano convocou a equipe para essas partidas, tendo como base os jogadores que vão disputar as Olimpíadas,
e acabou pesando um pouco essa falta de experiência. Mas o Brasil não ficou devendo nada para a Argentina e o fator Messi foi o que fez a diferença. Messi, Higuaín, Di Maria que fizeram... o Messi principalmente, o Messi fez 3 gols, não foi isso? 3 gols e principalmente no 4º gol, um golaço. Então, seleção argentina tendo o fator experiência, principalmente o jogador melhor do mundo, Messi, como diferencial nesse jogo. Temos gente na linha, é isso? Isso aí. Temos para comentar conosco desse amistoso da seleção brasileira contra a Argentina, Thiago Cruz, também comentarista do programa Aliança Esportiva. Boa noite, Thiago. Boa noite. E aí, você pôde acompanhar a seleção brasileira contra a Argentina ontem, Thiago? Acompanhei sim, boa noite a todos aí na mesa, a todos os ouvintes. Foi um jogo igual, né? A seleção brasileira fez uma boa partida, mas o Messi acabou desequilibrando. Eu diria que Brasil contra a Argentina foi um jogo igual. Brasil contra Messi, aí foi uma diferença, um abismo de qualidade. O Messi definiu o jogo, mostrou que ainda é o melhor do mundo, está muito à frente do Neymar. Essas comparações aí de Messi contra Neymar são completamente descabidas. O Messi é o melhor do mundo disparado e ontem fez completamente a diferença. É verdade. Eu acho que ontem foi colocado um ponto final nessa discussão. Neymar e Messi, Messi e Neymar, quem é o melhor? Agora eu vou te falar um negócio, hein? Romário tinha razão, Pelé calado é um poeta. É um poeta. Concorda, Thiago? Concordo. O Neymar pode um dia chegar lá, né? Que o Messi, mas hoje não tem comparação nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. E o que você achou da atuação dos outros garotos, a dupla de zaga, Bruno, Vini e Juan? Muito se questionava dessa dupla de zaga enfrentando o Messi e todo o ataque, todo o trio de ataque argentino. O que você achou da desenvoltura desses rapazes? Olha, eles estiveram muito inseguros, né? Principalmente o Bruno Vini, que não vem atuando já há algum tempo. Ele teve um período de adaptação lá no Tottenham, acabou sendo reprovado e voltando para o São Paulo. Então jogou muito pouco e esteve inseguro. O Juan também esteve razoável, não teve no seu ápice. É um jogador que tem futuro mais, o Juan. O Bruno Vini para mim é um jogador muito regular, mas acho que esses dois aí vão acabar ficando fora da convocação para a Olimpíada. O Mano deve levar 2 zagueiros experientes. Thiago Silva e o Davi Luiz, né? Thiago Silva já é praticamente certo. E o Davi Luiz aí brigando aí com o Dedé para ver quem pega essa outra vaga. Será que o Dedé corre por fora nisso aí, cara? Corre por fora porque o Mano ficou... Antes da convocação estava nessa dúvida. Como mas o Dedé tem idade, não tem? O Dedé não foi levado. O Dedé tem idade olímpica, né? Não, o Dedé não tem idade olímpica. Não. O Dedé já ultrapassou. Oi? Sim, pode ele ser usado como acima de 23. Ah, sim. Pô, seria uma excelente dupla de zaga, hein? A dupla dos sonhos de qualquer clube brasileiro. Imagine você, Dedé e Thiago Silva. Se é. Que dupla, hein? Grande dupla. Isso aí, Thiago. A Copa deve ser essa. Eu volto a fazer contato com você. Peço que faça um breve panorama de Náutico e Botafogo para os nossos ouvintes, já que estamos acompanhando essa partida em tempo real. Olha, o Botafogo, o mesmo problema contra o Cruzeiro, uma equipe que não tem muita marcação no meio campo. O Renato e o Jadson são muito jogadores de saída de bola, acabam não marcando, fica uma marcação muito frouxa ali no meio campo, e isso acaba descarregando nos zagueiros, né? O Breno e o Fábio Ferreira, que já são zagueiros fracos, acabam ficando desprotegidos, e com isso o Náutico encontrou alguma facilidade ali para conseguir marcar 2 gols. O Botafogo muito apático, muito ruim, mas essa marcação no meio está atrapalhando o time, que vai perdendo por 2-0 de uma forma muito feia, de um time que até 2 rodadas era líder do Brasil. Merece o resultado? O resultado é justo? É justo. O Botafogo até criou algumas chances, mas muito afobado, muito atabalhoado, sem organização. E o Náutico, nas chances que teve, acabou indo lá e marcando. Tá certo, Thiago. A gente volta a fazer contato com você já, logo depois do término dessa partida, para que possamos entrar com o noticiário de Botafogo e Náutico, válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá beleza, tá marcado. Falou, Thiago. Um abraço. Abraço, Thiago. Volto com Marildo Mendes e Seleção Brasileira. Então é isso, acho que o Thiago resumiu bem essa questão da partida. Foi uma partida equilibrada.
E esse comentário em relação ao Neymar é super pertinente, né? O Neymar não mostrou, e geralmente não mostra o que vem mostrando pelo Santos. Não é aquele jogador tão brilhante, não sei se pela ausência dos seus companheiros, não sei se por insegurança ainda, mas o Neymar não é o jogador que todos esperam na seleção brasileira. Então, mas a partida, o Brasil, apesar da pouca experiência, apesar de jogadores com a cidade olímpica na sua maioria, teve chance de vencer e em alguns momentos foi até superior. Acabou sofrendo o gol do Messi, um golaço. Você repara que no quarto gol ali da seleção argentina, o Messi, ele quase não toma distância da bola. Do jeito que ela está colada, ele coloca a bola na gaveta. Alguns disseram até que o goleiro poderia ter ido nela, mas foi uma finalização ali inesperada. E dessa forma o Messi faz a diferença. Acaba ajudando a seleção argentina a vencer esse amistoso. Agora, o trabalho com essa garotada é um trabalho que pode ser bem feito. É claro que necessita de tempo, de jogos principalmente, de experiências, mas acho que já está ganhando uma cara. A seleção, principalmente a seleção olímpica, já está ganhando uma cara. Acho que essa molecada que está aí, até com o Wellington Nem na reserva, e jogadores que vêm sendo convocados para a seleção olímpica, vão dar conta do recado lá em Londres. O Brasil tem a possibilidade sim de vencer pela primeira vez a Olimpíada, né? E destaque também para o Oscar. O Oscar foi talvez o principal jogador ali do Brasil na articulação das jogadas, na criação das jogadas. Muito bom o seu destaque, Marinho. Esteve muito bem o Oscar nessa partida. E eu gostaria até de fazer um comentário acerca do Neymar, assim como o Messi, que já também teve um desempenho muito ruim pela seleção argentina de futebol. Muito se questionava que o Messi do Barcelona não conseguia encontrar o melhor do seu futebol atuando pela seleção argentina. Ele vem sendo criticado. Ele vinha sendo, mas a partir das eliminatórias da Copa e desse amistoso diante da seleção brasileira, o Messi parece ter encontrado o melhor desse futebol. É um jogador extremamente objetivo, rápido e que concretiza suas jogadas da melhor maneira possível. Acho sim o melhor jogador do mundo. Não digo anos-luz à frente do Neymar, mas bem à frente. Como o Thiago referiu, pego dele, peço emprestada a palavra que o Thiago utilizou, um abismo entre o Neymar e o Messi. Vamos ver se o Messi consegue galgar e chegar até um patamar. Galgar, a palavra Neymar, bonita, né, cara? Mas há de se ter paciência também com o Neymar. Ele é um jogador de extrema categoria, de extrema habilidade. É um jogador que, principalmente na seleção, tem gente na linha? Isso. Boa noite. Boa noite. Vou pedir para o Afonso aumentar um pouco o áudio do nosso convidado que está no ar. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Vitor. Vitor de onde? É o Vitor da Travessa Torres da Mota. Isso aí, Centro de São Gonçalo. Seja bem-vindo ao programa Aliança Esportiva. Você que está na escuta, Vitor? Isso. Estou aqui escutando só no site aqui, vocês acompanhando aí. E aí, você tem algum comentário a fazer, algum conteúdo do nosso programa que você gostaria de levantar para um debate? Sim, eu gostaria de falar só o que todo mundo já está repetindo aí, né? Que com certeza não tem nem comparação, o Messi é muito melhor do que o Neymar, né? É verdade. E também um comentário sobre a Fórmula 1. Eu assisti a corrida hoje, achei bem legal, várias ultrapassagens nas últimas voltas, né? É com certeza uma das melhores temporadas que já teve na história. 7 vencedores diferentes de 7 corridas, nunca aconteceu isso. Sendo que eu ainda fico um pouco frustrado por causa do Felipe Massa. Ele estava com um carro bom na mão, mas a Ferrari errou com o Alonso e com o Massa e o Alonso saiu de primeiro para quinto e acabou que o Massa saiu de quinto para 10º, né? E você ainda tinha esperança de que o Massa encontrasse um bom desempenho na Ferrari? Você ainda acredita que ele tenha potencial para conquistar títulos, digamos? Olha, título não sei, mas pelo menos correr com o pelotão lá da frente ele tem potencial sim. Ele mostrou isso em Mônaco e até ele largou bem, teve uma corrida bacana, mas a Ferrari
escolheu a estratégia errada, parou com 16 voltas e manteve o pneu foi desgastando. Acabou que no final os dois carros da Ferrari ficaram sem pneu, né? E no final todo mundo viu, né? O Alonso saiu todo mundo passou o Alonso. Parecia até a carroça no meio. A carroça do Alonso. Carroça do Alonso. Mas o único problema da Ferrari é ela mesma, né, cara? Pois é. O único problema da Ferrari é erros sucessivos de estratégia, erro de pit stops. Mas até que o pit stop da Ferrari esse ano melhorou muito. Melhorou muito, sim. Melhorou mas muito, está sendo até um dos mais rápidos, mas o problema foi a estratégia mesmo. A questão de estratégia mesmo realmente ainda dá muito a desejar em relação a, pelo menos na Ferrari, né? Vitor? Alô, Vitor? Oi. Boa noite. Valeu. Você pode fazer uma pergunta para o Silvio Santos, que está aqui nos estúdios? Quem? Silvio Santos. É Vitor? Sim, pode falar. Pergunta ele. Faz uma pergunta pro Silvio Santos aí, Vitor. Em relação a qual assunto? O que você quiser, cara. Pode ser até da realidade esportiva. Fazer uma pergunta? Pro Silvio Santos. Pô, cara, assim, uma pergunta pra ele seria... A pergunta fácil. Uma pergunta fácil? Sim. Quais os times que vão pra Libertadores? Olha, mas essa pergunta é muito difícil, ó. Mas essa pergunta vale $500 mil, tá certo? Olha, os favoritos, na minha opinião, do Silvio, Santos vai para Libertadores. Quem mais pode ir? Não Fluminense. sei. É o Fluminense? Fluminense? Não, Fluminense não. É o Fluminense não. Não vale o José Renato falar que o Fluminense não, hein? Vale não, hein? Tá certo, Vitor. Agradeço muito a sua participação, engrandece, brilhante o nosso programa. Eu acho que é muito interessante essa interação com o público. Fique à vontade para ligar quando quiser e permaneça ligadinho no programa Aliança Esportiva, viu? Tá ligado, tá bom. E eu esqueci de falar sobre São Gonçalo, né? Ganhou hoje. 2-1, nós estivemos lá, cobertura exclusiva do programa Aliança Esportiva. Aí eu vi até uns vídeos aqui no Facebook. Muito bacana essa cobertura de vocês. Bacana, Vitor. Agradeço a sua participação, viu? Tá bom. Permaneça ligadinho no programa. Até sexta-feira. Valeu, tchau, tchau. Falou, um abraço. E agora, como o Vitor encerrou a sua ligação falando de São Gonçalo Esporte Clube, vamos ao jogo válido pela Série C do Cariocão entre São Gonçalo Esporte Clube e América de Três Rios. O São Gonçalo, que veio de derrota na primeira rodada, perdeu para o Vila Rio, lá em Curicica, por um placar de 2-1, e tentava se recuperar. E o América de Três Rios vinha de uma sonora goleada por 4-1 sobre o Grêmio Mangaratibense. Preste atenção nisso, Afonso. Mangaratibense. Peço para você repetir comigo, Afonso. Mangaratibense, por favor. Fala assim, Grêmio Mangaratibense. Grêmio Mangaratibense. Muito bem, Afonso. E o América venceu o Grêmio Mangaratibense por 4-1. Então seria um jogo de um que estava tentando alcançar a liderança isolada e o São Gonçalo, por sua vez, tentando a recuperação na competição. Eu passo a palavra para Marildo Mendes, que fez as anotações do jogo para a crônica que vai ao ar no nosso blog ainda hoje, falar sobre essa partida. São Gonçalo Esporte Clube 2, América de Três Rios 0. É com você, Marildo. A partida foi criada muita expectativa para essa partida do São Gonçalo, principalmente pela derrota na estreia, né? E era uma partida muito importante, jogo chave, porque no grupo, se você acabar se distanciando nesse início, acaba perdendo o rumo e entregando uma classificação. E já que está tão próximo, né, do São Gonçalo chegar a esse acesso, se passar agora dessa fase, um grupo com 4 times, se passarem os 2, ele já vai para a fase semifinal, se passar entre os 2, e aí, passando da semifinal, já consegue o acesso. Então, é bem complicado, e foi criada uma expectativa muito grande para esse jogo, até pela recuperação por conta da derrota. Teve a volta do Marcos Vinícius, atleta de muita movimentação, mas o jogo em si foi muito truncado. Teve no início ali da partida um certo
uma certa vantagem do São Gonçalo, acabou dominando em alguns momentos, mas logo após, principalmente a parada técnica, o América conseguiu equilibrar as ações. O time do América tem jogador conhecido, é o da Silva. É o da Silva que jogou no Flamengo. E um detalhe que é muito bacana, eu deixo o Marildo falar. Fale. Eu deixo ele falar, um jogador da República Federativa do Congo. Ah não, você conhece mais o cara, fala sobre ele. O Maza. Maza, que é um jogador que veio, como eu já mencionei, do Congo. E muito interessante a passagem dele por aqui. Parece que ele veio de navio, acabou desembarcando no Nordeste sem nenhuma condição de sobrevivência, digamos. E parece que ele foi aliciado por empresários lá no Congo para vir ao Brasil fazer alguns testes. E acabou não dando certo, acabou não sendo aquilo que prometeram ao Maza. E isso já é muito comum na realidade esportiva. Muitos sabem que garotos são aliciados por empresários. E o caso do Maza foi muito similar. Acabou que ele passou por vários clubes, é novo, é o andarilho do futebol. Então tem a idade, eu acho que o Maza deve ter no máximo 22 anos. Uma informação, acho que gol do Botafogo, hein? 2 Náutico, 1 Botafogo. Isso, tá gravando, hein? É. Você tá lembrando com o que, ô palhaço? E o Maza acabou desembarcando lá em 3 Rios para defender as cores do América. É um jogador um tanto quanto limitado, não tem muita mobilidade, tem lá o seu esforço, muita raça, típico de um jogador do Congo. E eu acho que valeu a pena todo o esforço e dedicação. Acho que é de se elogiar essas iniciativas dos clubes abrirem as portas para jogadores de outros países, até para dar mais credibilidade, digamos, a esses atletas que buscam um espaço ao sol aqui no país. Agora eu volto para o Marildo, para a crônica do jogo, para falar um pouco sobre essa partida. Então, como eu vinha dizendo, o time do América não é um time bobo, ele tem... Botafogo empatou, hein? Ih, rapaz, como assim? Informação do Vitor. Opa! Azevedo. Botafogo 2, Náutico. Botafogo. Pô, deixa eu ver no meu aplicativo aqui. Márcio Azevedo que fez o gol primeiro. Ih, rapaz, eu botei no meu cartola. Boa. Show de bola. Vamos lá, Marildo. Só alegria. Então, aí o time do América, que não é um time de todo ruim, é um time que conseguiu equilibrar a partida em muitos momentos, acabou complicando um pouco no primeiro tempo. A partida já se encaminhava para o 0-0 no intervalo, até que numa jogada o menino Vitor Araújo, não é isso? É Vitor Araújo? Vitor Torres. Vitor Torres, isso. Aos 46 do primeiro tempo. 46 do primeiro tempo acabou num cruzamento, escorando o cruzamento do Jean, parece. Meteu na área e o Vitor Torres escorou e abriu o placar. Um golzinho que caiu do céu ali naquele momento, já que a partida estava se desenhando para se complicar naquele segundo tempo. Então acabou levar para o intervalo um resultado de 1-0 numa partida tão complicada é muito bom. Perguntei ao Vitor sobre o que ele achava para que o time precisava fazer e ele colocou muito bem, dizendo que a equipe precisava acertar mais espaços. Podemos Inclusive a gente tem até o áudio. Temos o áudio da entrevista. O Vitor, o primeiro áudio do Vitor. Pedi para que o Afonso solte a entrevista do Vitor. Aqui o autor do gol do São Gonçalo Esporte Clube no finalzinho do primeiro tempo, Vitor. Vitor, jogo muito truncado, difícil. São Gonçalo acabou conseguindo abrir o placar no finalzinho. E expectativa agora para o segundo tempo. O que é preciso fazer para manter esse resultado de vitória? A gente precisa mais concentrar nos passes, a gente está errando muito passe. A posse de bola, a maioria do tempo todo a bola está com a gente. A gente só está voltando a acertar o passezinho final para poder sair com a vitória. Gol importante, Vitor, está de parabéns. Obrigado, boa tarde para a rapaziada. Bacana, e era um jogo que envolvia a situação do São Gonçalo Esporte Clube na tabela do grupo, né? E parece que o Vitor teve uma participação excelente, assim como outros jogadores se destacaram também nessa partida. Foi um jogo muito truncado, como o Marildo disse, e algo que eu observei
o técnico do América de Três Rios não conseguia, digamos, dar um padrão tático à equipe do América. O Da Silva estava jogando como armador. O Da Silva, que era cão de guarda no Flamengo, na época que ele jogou no Flamengo, estava avançando muito ao ataque do Três Rios. E o próprio técnico não sabia se orientava para o Da Silva ir à frente ou se era para ele segurar um pouco na defesa. Eu achei ele um pouco perdido nesse sentido. Tinha hora que o técnico até estava pedindo para que o Da Silva fizesse essa bola rodar. Talvez pela experiência dele no meio da garotada, né? Ele dizia Da Silva se movimentasse mais ali no meio de campo e fizesse a bola rodar, porque o jogador mais experiente do time. Acabou voltando para o segundo tempo. O jogo mais ou menos da mesma forma, o jogo novamente truncado no segundo tempo, mas como o Vitor destacou, o São Gonçalo precisava acertar mais os seus passos e acabou acertando realmente no segundo tempo. Aí o que acontece é que pesa a experiência, por mais que a partida estivesse equilibrada, pesa a maior experiência de alguns jogadores do São Gonçalo. Roberto Brum, que acabou sendo substituído no segundo tempo, mas havia feito um de razoável para bom primeiro tempo, e no segundo tempo, com a sua experiência, sabendo segurar, tocar bem a bola, virar algumas bolas. E também a entrada do Guilherme. O Guilherme entrou no lugar do Brum, não foi isso? E o Marco no lugar do Brum. E o Marco Brito também com boa movimentação, apesar de alguns momentos a parte física pesar um pouco para o Marco Brito, ele com sua experiência acaba ajudando muito a equipe do São Gonçalo. E ele, em alguns momentos, estava voltando, até numa bola ele puxou um contra-ataque ali no segundo tempo, deu uma bola para o jogador que agora não me recordo o nome, que acabou desperdiçando aquele contra-ataque naquele momento. Mas o Marco Brito, juntamente com Roberto Brum e com a experiência do Silvio Luiz, acaba fazendo a diferença em alguns jogos. E hoje, como foi um jogo muito complicado, essa experiência desses jogadores fez a diferença. A entrada do Guilherme, o camisa 10, deu outra movimentação no meio de campo. A equipe diminuiu os erros de passe. Guilherme, que é titular da equipe, mas estava com um edema no tornozelo. O técnico Léo preferiu poupá-lo, deixá-lo no banco. E entrou com o Jean, um versátil jogador. Inclusive eu conversei com ele após a partida. O Jean, que já jogou de lateral, já jogou de zagueiro e agora de primeiro volante. Eu achei um verdadeiro cão de guarda. Onde a bola estava, ele corria atrás. Onde estava o camisa 10 do América de Três Rios, ele marcava. Então achei muito aguerrido. Um potencial muito grande. Thiago, né? Muito aguerrido. Em termos defensivos, o garoto Jean. Eu conversei com ele e Afonso vai colocar o áudio do Jean agora para a gente ouvir. Estamos aqui com o Jean, versátil jogador que já jogou como volante, lateral esquerdo e hoje teve uma boa pegada, excelente marcação. Gostaria que ele falasse um pouco sobre essa partida e a perspectiva do São Gonçalo Esporte Clube na terceira divisão. Primeiramente, uma boa tarde aí. Cara, a partir de hoje mereceu o treinamento da semana, né? Passamos essa cidade aí, perdemos um jogo pro Vilar Rilar de virada. A gente bem no primeiro tempo, segundo tempo caiu. Nesse jogo, graças a Deus, começamos bem, terminamos o jogo bem. Graças a Deus aí, classificamos com a vitória de 1-0 aí. Isso aí, eu já vou também para entrevista do Vitor ao final do jogo. Grande destaque da partida com os 2 gols. São Gonçalo Esporte Clube 2, América de Três Rios 0. Fala aí, Vitor. Vitor, autor de 2 gols, ajudando na vitória do São Gonçalo Esporte Clube diretamente. Partida movimentada, partida difícil e 2 belos gols, Vitor. Agora a expectativa para a continuidade do campeonato. Voltar a jogar bem igual a gente jogou hoje, acertar a marcação igual a gente acertamos, para poder fazer isso aí. Os 2 gols que a gente fizemos sendo com a vitória. Você dizia no intervalo para mim que o time precisava acertar os passes. Acho que o time encaixou aí nesse segundo tempo. Qual foi a diferença do segundo para o primeiro tempo? O primeiro tempo foi mais pegado. Aí segundo tempo o time deles deram mais brecha, a gente encaixou uma bola, fizemos o segundo gol e ganhamos. 2-0, gente. Tá certo, Vitor. Parabéns. E o Marildo também conversou antes da partida com o técnico Léo, que estava até um pouco apreensivo com aquela partida. O São Gonçalo não podia perder de maneira alguma, até para não complicar a sua situação no grupo e ainda pensar em classificação para a próxima fase. E o técnico Léo também conversou com o Marildo Mendes antes da partida.
que o treinador Léo, do São Gonçalo Esporte Clube. Léo, nessa expectativa, o jogo de hoje muito importante, decisão para o São Gonçalo Esporte Clube. A equipe preparada, aconteceu uma derrota na estreia dessa terceira fase, mas agora, jogando em casa, a gente espera que realmente o São Gonçalo Esporte Clube possa conseguir esses 3 pontos para encaminhar a classificação, Léo. Expectativa, equipe preparada, jogando em casa, perto da torcida. O que esperar dessa equipe hoje? Uma maravilha, boa tarde primeiro. Uma maravilha, né? Ter esse prazer de jogar no nosso campo, com a torcida do nosso lado, com o estádio cheio. Isso é uma satisfação. A equipe não poderia estar melhor preparada para esse jogo, né? Adrenalina lá em cima, né? Aquele sentimento de querer que o jogo comece logo para poder reverter essa situação, né? E ao mesmo tempo tem que ter tranquilidade para jogar, né, dentro da nossa estratégia tática. É isso aí, Léo. Boa sorte e boa vitória aí hoje. Isso aí, o Marildo Mendes profetizou antes da partida. Boa vitória. Boa vitória, realmente. Não foi um jogo bonito, apreciável, mas eu acho que vale os 3 pontos. Como diz o Muricy Ramalho, não importa jogar bonito, o que importa são os 3 pontos. E o São Gonçalo conquistou, mas ainda não está na zona de classificação para a próxima fase. O Vila Rio derrotou o Grêmio Mangaratibense por 2-1, foi a 6 pontos, alcançou a liderança. E o América de Três Rios, por ter vencido o Grêmio Mangaratibense na primeira rodada por 4-1, ainda com a derrota para o São Gonçalo Esporte Clube hoje, permanece em segundo lugar por ter um gol a mais. Não é nem um saldo a mais, porque os saldos estão iguais. Mas o América de Três Rios fez 4 gols e o São Gonçalo fez 3 gols nessa terceira fase. Então a tabela fica Vila Rio em primeiro, em segundo lugar vem o América de Três Rios, em terceiro lugar o São Gonçalo Esporte Clube e em último lugar com 0 pontos o Grêmio Mangaratibense. Na próxima quinta-feira o São Gonçalo Esporte Clube visita Mangaratiba para enfrentar o Grêmio Mangaratibense, precisando da vitória, e o América de Três Rios enfrenta o Vila Rio, o líder do grupo, em jogo muito importante também. Então acho que o São Gonçalo Esporte Clube tem condições, tem um excelente elenco. O próprio Da Silva conversou conosco, Da Silva com passagem pelo Flamengo, que o Marildo já mencionou, e disse que o São Gonçalo Esporte Clube é de grande qualidade e um dos favoritos. Vamos ver o que o Da Silva falou conosco. Aqui o Da Silva, do América de Três Rios, jogador com passagem por Flamengo, jogador já conhecido do grande público e agora tentando a sorte no América de Três Rios, na terceira divisão do Carioca. Da Silva, jogo truncado no primeiro tempo, a equipe buscou, lutou e agora tentar no segundo tempo melhorar para conseguir o resultado. O que precisa voltar, qual a postura que é preciso ter na equipe para poder tentar reverter essa situação? O jogo está difícil, a equipe de São Gonçalo é uma muito boa equipe, eu não tinha visto o time dele jogar, mas eu acho que nosso time, a gente tem que aparecer um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de coragem para a gente poder conseguir chegar ao resultado positivo. Ok, Da Silva, obrigado. Isso aí, o Da Silva falou que não conhecia, mas é uma equipe de qualidade. Então, para o gonçalense que está acompanhando o programa Aliança Esportiva, vale a pena conferir, a casa estava cheia. E muito lotado, eu acho que 1.000 torcedores, no mínimo, estiveram presentes. A capacidade são 2.000 pessoas, eu acho que pelo menos 1.000 presentes tinham lá, né, Marildo? Ou mais. E mais uma vez o público comparecendo, o grande público de São Gonçalo, até a gente faz um apelo, principalmente porque agora está afunilando, está chegando numa fase muito decisiva, então no próximo domingo já temos... Todo apoio é verdade, no próximo domingo já temos jogo novamente no Mauá, então a gente faz esse apelo para que o público gonçalense compareça e ajude a equipe que vem fazendo bonito e dando orgulho à nossa cidade, que apesar de... A nossa cidade, apesar de... Se não sou eu não, hein? Se não sou eu não. Não, depois, Zezinho, vai. A nossa cidade, apesar de ter muitos bons jogadores, sempre revelando grandes jogadores para o futebol, acaba não tendo um time. E agora tem e está nos trazendo orgulho. Quero destacar que o treinador Léo, que falou com a gente... Uma postura muito humilde. Muito humilde, tem feito um ótimo trabalho. Hoje
ele tinha total consciência de que era uma partida difícil. O que é? Repete tudo, Exu. A gente reparou a gente reparou no... O cara tá interrompendo, segue. A gente reparou durante o jogo que ele estava realmente tenso, mas por conta dessa dificuldade que o São Gonçalo Esporte Clube ia realmente encontrar naquela partida. Então, o Léo, ele é um treinador competente, a gente acaba torcendo por ver posturas assim de um bom trabalho. Até reparava no fim do jogo que ele orientava o posicionamento do seu meio de campo, pedindo para que formasse um quadrado ali, para segurar talvez uma jogada mais forte, mais perigosa do América de Três Rios. Então a gente percebe também que os jogadores escutam muito o Léo, apesar de novos, eles têm essa aplicação tática, e os jogadores experientes também. A gente observa o Roberto Brum, quando recebe uma orientação do treinador, acaba cumprindo realmente com o que o treinador pede, o próprio Marco Brito, e principalmente a união do grupo. No outro jogo que nós fizemos no Mauá, o Marco Brito veio comemorar ali no banco, e todos muito felizes. E hoje também, no momento do segundo gol, eu vi o Léo falando com alguém que estava por fora ali do alambrado, que faz parte talvez da comissão técnica, pois estava uniformizado também, dizendo que essa vitória era de todos. Então a gente percebe que o trabalho está sendo bem feito, que a equipe, o Léo, ele tem a equipe na mão, e principalmente que há uma união muito grande. Então acho que são 3 fatores que podem levar o São Gonçalo Esporte Clube à segunda divisão do Campeonato Carioca. E se o trabalho continuar sendo bem feito assim, com certeza em breve teremos o São Gonçalo Esporte Clube na elite do futebol do Rio. É o que queremos. É o que queremos, é o que nos causa muito orgulho. Até eu comentei durante a pergunta para o Léo que uma boa vitória, né? Dizendo para ele, já quase que prevendo, porque a gente está na torcida, a gente está junto, a gente está convivendo com as pessoas que estão lá no clube. O Gabriel, que sempre nos recebe muito bem, que é o assessor do São Gonçalo. Então a gente acaba torcendo para essas pessoas, para que não só a nossa cidade tenha orgulho, mas que pessoas que a gente vê que está trabalhando possa ser vencedor nesse sentido. E uma curiosidade que eu até comentei com o Zé Renato em off, né, fora do ar, é que hoje à tarde na minha rua desceu um grupo de torcedores de São Gonçalo Esporte Clube. Fizeram um barulho bom, cara. Uma cena muito curiosa e, se divertiram, fizeram um barulho bacana, de forma ordeira, muito interessante, muito curiosa a cena, e muito legal ver o pessoal prestigiando o São Gonçalo Esporte Clube. Então, posso aproveitar e mandar um beijinho? Hoje eu estou com sono, mas pode dar um beijo aqui para a gatíssima Larissa Souza, que está nos ouvindo lá de Nilópolis. Então, Larissa, que é uma super gata. É Larissa, um beijo. É, uma super gata e... Ai, oi, oi. Menina muito bacana, então deixar um beijo para ela aí, pedir para que ela sempre nos ouça. Boa. Valeu, Larissa. E agora vamos de Eurocopa passar os resultados. Rapidinho, vamos vai rolando aí. Com Marildo Mendes, Guilherme Rezende, na última sexta-feira. Vamos lá, Guilherme, é contigo. Vamos lá, a Eurocopa, como ele já adiantou, começou no dia 8, né, sexta-feira, e muito interessante, muito bacana a festa que fizeram, né, o show de abertura, a cobertura que alguns canais estão fazendo também, muito bacana. E o primeiro jogo, né, o jogo de abertura, Polônia e Grécia, que terminou em 1-1. Eu até achei que a Polônia ia arrancar mais sorrisos assim da sua torcida em casa. A seleção da Polônia é muito fraca. Não, são duas seleções que não têm tradição, né? Mas o time da Polônia jogou bem, jogou direitinho. A Grécia já foi campeã da Eurocopa. Já foi em 2004, se não me engano. E o time da Grécia jogou todo retrancado e conseguiu arrancar um empate. Seleção fraca mesmo é da República Tcheca, que perdeu para a Rússia de 4-1, também nesse mesmo dia. E na República Tcheca tem o Peter Cech. O Peter Cech, que é um belíssimo goleiro, um grande goleiro, mas o resto da equipe não ajuda muito. Saco de batata! Deixa eu falar rapidinho, por gentileza. Aí, ontem, né? Ontem foi dia 9. Dia 9. Muito bem. Ontem, então, a zebra passeou na Eurocopa, porque a Dinamarca venceu a Holanda, toda a poderosa Holanda, belo time da Holanda, pelo placar de 1-0. E a Alemanha venceu Portugal também por 1-0. E hoje tivemos também outros dois jogos, um belíssimo jogo Espanha e Itália, que também ficou no 1-1.
Aí todo mundo achando que a Espanha ia dar um sacode. Mas a Itália, embora seja menos eficiente, sempre dá trabalho. Sempre deu trabalho. Até que foi campeã mundial jogando feio, né? Exatamente. Só mandei um beijo pra Larissa, vou mandar um beijo pro meu irmão também, Gabriel Mendes. Tá lá. Gabriel! Gabriel, tá nos ouvindo, meu irmãozão que eu tanto amo. Tem que destacar também Bruna Mendes, que fez aniversário. Bruna, parabéns pra Bruna. Werneck tá lá, não veio nem pro programa. É Werneck. Um beijo pra minha irmã Bruna, um beijo pro Gabriel, um beijo pra todo mundo. Família Mendes aí fortalecendo. E dizer pro Gabriel que sábado provavelmente estaremos no Engenhão para acompanhar o Flusão em cabeça. Seu cabeçudo. E hoje, como você adiantou, Zé Renato, o jogo Espanha e Itália foi um jogo bem bacana, foi um jogo bem quente. A Itália deu trabalho à Espanha, claro que a Espanha mantendo aquela base do Barcelona, né, jogando aquele estilo Barcelona. Essa foi a sensação também, que eu tive. A Espanha é um Barcelona sem Messi. É um Barcelona sem Messi. E a Itália chegou junto também, teve oportunidade de gol, tanto é que foi a primeira a marcar com o gol do Di Natale, e a Espanha empatou com o gol do Fábregas. E o último jogo do dia, né, o segundo jogo, a seleção da Croácia venceu a simpática Irlanda por 3-1. E amanhã teremos aí dois bons jogos, não sei, França e Inglaterra, e Ucrânia e Suécia. Ucrânia e Suécia vai ser bom. Ótimo. Jogar sem esse Afonso no pé. Qual o seu palpite para Ucrânia? Ibrahimovic Ucrânia e Suécia, né? Qual o seu palpite, Afonso, para Ucrânia e Suécia? Afonso foi o ganhador do bolão do Campeonato Carioca. 1-0 para a Suíça. Para a Suíça. Boa, né? Suíça? Não é para a Suécia não, né? É a Suécia. Vou mandar um abraço aqui também pro Hugo Alves. Olha só, a galera tá ouvindo. A galera então a gente ligada, não pode deixar de mandar um abraço. Hugo Alves. Hugo! É Hugo. Hugo, fica aí na escuta, tricolor também. Galera toda nos ouvindo e prestigiando a Aliança Esportiva. Isso, eu mando um beijaço pra minha namorada Ana Carla, que tá ligadinha também. Calma aí, momento. Vai passar aí, coisa ruim! Eita. Mandar um beijo pra Aline, mandar um beijo pra Ana Carolina, que também estão ligadinhas aqui no programa. Show de bola! Toda uma vez só. Pegamos hoje bombando. E Silvio, cadê o Silvio? O Silvio tá aqui, Zé Renato. Você não me chamou? Vamos falar do Mengão, Silvio? Olha, eu não vi o jogo do Mengão. Tem expulsão do Botafogo, parece. Teve expulsão do Márcio Rosário no Náutico. Informação. E isso foi no início do segundo tempo. Parece que foi pênalti, vai confirmar aqui. Gabriel, confirma aí pra mim se foi pênalti. Pênalti! Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. E antes de falar do Flamengo, que ontem venceu o Curitiba por 3-1, vamos a uma notícia um tanto quanto triste. O São Cristóvão foi rebaixado à terceira divisão do futebol carioca. O São Cristóvão que revelou o Ronaldo Fenômeno. É Ronaldo! É Ronaldo Fenômeno! O meu primo Paulinho, que agora tá no Chipre, que jogou com o Brum há pouco tempo, Roberto Brum. Aonde que ele tá? Tá no Chipre, na ilha de Chipre. Jogou com o Roberto Brum lá. É amigo particular do Roberto também. Inclusive, mandar um beijo pro Paulinho. Paulinho que sempre nos ouve lá do Chipre também. Agora ele tá aqui no Rio, mas provavelmente está nos ouvindo. Mandar um abraço pro Paulinho. Abraço, Paulinho. E a filhinha dele que nasceu. O Bruno mandou lembranças hoje. Disse que vai visitar. Ponto no Cartola, hein? Cartão vermelho para Márcio Azevedo. Você comentou aí da expulsão do Botafogo. Márcio Azevedo, lateral, perde a bola, derruba Araújo e recebe o vermelho. Está expulso as duas equipes agora com 10 em campo. Então, fato a se lamentar em relação ao São Cristóvão, que tantos jogadores conhecidos, e o Douglas também, um amigo particular, até o Zé Renato conhece o Douglas, e que joga no São Cristóvão, e é um amigo nosso particular. Então, o primo do Ney. E ele... Não, o Douglas é um amigo também, que a gente tem um carinho, então a gente fica triste por ver nossos amigos passando por esse momento difícil, mas em breve tudo vai ser colocado no lugar para o nosso querido São Cristóvão. E tem o Kissamã, que é líder da Série B, que tem também um amigo lá, então a gente perde de um lado, mas ganha de outro. Sim, sem dúvida. Tá certo. E agora vamos falar do Flamengo, que ontem venceu o Curitiba por 3-1. Eu destacaria a excelente atuação do Wagner Love, que mais uma vez anotou mais um golzinho, demonstrou-se muito guerreiro dentro de campo e abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo, num cruzamento dele, que furou na última quarta-feira, num cruzamento da Ponte Preta, o Magal
Quem diria Magal cruzou uma bola e Ibson. Ibson já aí. cruzou um bocado de vezes aí. E o. Calma. E o Wagner Love mandou pro fundo das redes. Magal no início de carreira deve ter cruzado muitas vezes, cara, não é não? Concorda? Oi? Não sei. Magal no início de carreira, na década de 70, assim, deve ter, cruzado várias vezes. Pois é. Silvio, manda um abraço pro Magal aí. Magal, um abraço, Magal. Tudo de bom. E o Magal fez esse cruzamento e o Wagner Love escorou. E o menino Luiz Antônio, muito bom jogador, eu diria que ele deu outra movimentação ao Flamengo. Entrou muito bem nesse time, acho, a meu ver, que deve ser mantido como titular. Fez o segundo, uma bela tabela com o Ibson e o Wagner Love. Ele entrou livre na área e fez mais um gol. O que você achou disso, Marildo? Sensacional. Bacana. E o Curitiba, que diminuiu a partida. O Emerson, zagueiro Emerson. Sei que você Emerson Lake em Palma. Cruzamento na área do Lincoln. Lincoln, muito bom jogador, que já teve passagens pelo Palmeiras, Grêmio, Avaí. Eu acho muito bom esse meia do Curitiba. Cruzou uma bola na área e o Emerson mandou para o fundo das redes. A torcida do Flamengo ficou um pouco apreensiva, com medo do Curitiba empatar. Repetiu o filme do que foi a partida contra o Internacional. E o Curitiba ficou em cima. E o estreante da noite, Hernani, fez o terceiro gol para o Flamengo, demonstrando oportunismo. Uma bola, Hernani, que foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista, jogando pelo Mogi Mirim, mandou para o fundo das redes. Flamengo 3, Curitiba 1. Sobrevida para papai Joel Santana. A batata dele já tava assando. de batata. Que referência. Foi bom. Agora mandou bem. Ele reverenciou a torcida do Flamengo, colocou a mão no coração, fez reverência para a torcida. Na verdade, ele quer ser aclamado pelos rubro-negros e permanecer, porque a condição dele lá na Gávea é crítica. Zé. Ele está sendo fritado. Diga, Marinho. Pois é. Você que acompanhou, pode dizer que o Mengão está voltando? Olha, rapaz, que aquela bagunça está acabando, que as coisas estão... A bagunça acabando, não. É bagunça! A bagunça não acaba. Eu acho que em termos administrativos o Flamengo está numa situação muito ruim. Gol do Náutico, hein? Falha horrorosa do zagueiro do Botafogo. Informação do nosso setorista mais novo do Botafogo, Gabriel Mendes. Náutico 3, Botafogo 2. Parece gol de Derlei. E como eu ia dizendo, o Flamengo, que administrativamente está combalido, completamente desestruturado. Roubo dentro da isso que eu ia falar. Exato. Depois de Assis ter roubado camisa. Pois é. Ronaldinho tem entrado na justiça pedindo a sua rescisão e na data seguinte, 2-3 dias depois, assinar com o Atlético Mineiro. E o Ronaldinho tá cheio de gás lá, dizendo... Você viu ele no treino, ele fez um golaço. Ele fez uma boa partida ontem diante do Palmeiras. Eu pude acompanhar. Ele fez um golaço no treino e virou pra alguém, ou não sei se pro Calil, pra alguém ali, que tava na beira do campo. Presidente? Na palavra dele, ele disse: presidente, eu vim aqui pra isso. Não sei se o presidente estava à beira de campo, mas ele falou: eu vim aqui pra isso aí, ó. Eu vim aqui pra fazer isso. Isso aí é ele tá mordido e, sinceramente, eu torço pelo Ronaldinho, é um grande jogador. É um jogador que eu sou fã, apesar de todas as presepadas. A gente torce para que jogadores bons voltem a jogar bem. O problema é que ele joga quando ele quer, né, cara? É verdade. E toda a confusão que é instalada no Flamengo, que todos esses problemas acabam também, de certa forma, prejudicando o jogador. Mas ele também não é santo. Temos que deixar isso bem claro, que o Ronaldinho tem sua parcela de culpa em relação ao caso dos problemas lá no Flamengo. E falando dessa questão do Ronaldinho, no mesmo dia que ele assumiu a camisa 49 lá no Atlético Mineiro... Homenagem à mãe dele. É verdade. Ele já foi visto na noite, no caso uma fotografia divulgada no Facebook, não sei se procede, com o menino Jô. Dizem que todo mundo, a divulgação
dá conta de que a foto é atual, mas outras pessoas já desmentem, dizendo que essa foto já é antiga, né? Que a amizade já vem de longa data. Mas está sendo veiculado só agora, é claro que vai criar esse burburinho todo. Que é para denegrir. E voltando a falar a questão do Flamengo, o Marildo perguntou se voltou a ser um Mengão. Administrativamente eu acho que não, Marildo. Aliás, eu acho que há muito tempo não é o Flamengo que a gente espera. É o Mengão, Mengão. Conseguiu denegrir a imagem do Zico, o grande ídolo da Gávea, saiu de lá enxotado, denunciado por ter algum envolvimento nas categorias de base. Eu não sei ao certo qual era a crítica em cima do Zico. O próprio Pet saiu um pouco magoado com algumas questões, entre outros atletas. O Luxemburgo foi fritado. O Luxemburgo queria punir o Ronaldinho Gaúcho nesse episódio do hotel, que ele aparece que nem um malandrinho de chinelinho de dedo indo pro elevador. Vocês viram as imagens? Não. Ele aperta o botão 1h30 e vai para um outro andar. E ele sai desse andar 9h35 para o café da manhã. Então, não foi uma passagem rápida, não era uma amiga. Dormi no quarto da amiga. Vou mandar um então pra Zé Renato aqui. Possessiva, invocada, família, basiquinha e apaixonada. Quem é? Essa é Isabela Medeiros. Existem várias mulheres em mim. Mulher GNT para todas elas. Manda a mulher GNT aí no Silvio. Mulher GNT? Olha, mas eu sou do SBT. É demais. Então, o resumo da realidade no Flamengo. Ronaldinho, rescisão, exames que somem, como o Guilherme mesmo mencionou. Cadê meu exame de sangue? Imagens que poderiam ser utilizadas para dar uma justa causa no exato momento que o Ronaldinho teve aquele ato de indisciplina. E foi utilizado para outros momentos. Eu acho que isso não procede. A própria advogada do jogador falou que isso não vai poder ser utilizado como uma justificativa para uma justa causa em cima do Ronaldo, até pedindo uma indenização. Eu acho que tinha que ser uma parada pontual e não prorrogada para o momento atual, penso eu. E agora o assalto na Gávea. Além disso, o Papai Joel está sendo fritado por umas correntes da diretoria do Flamengo. Parece que ficaram insatisfeitos com ele depois dele ter ficado mais de 10 dias sem ir a campo. Nesse intervalo que o Flamengo ficou, digamos que de férias, o Papai Joel apenas solicitou que o preparador físico ministrasse algumas atividades com o elenco. Então ele ficou um bom tempo sem frequentar, sem estar junto com o grupo. Isso acabou criando uma certa resistência de alguns jogadores para com o Papai Joel. E até mesmo os resultados, a postura de Joel, algumas entrevistas que ele tem dado. Então a partida de ontem era crucial para a permanência dele. E uma outra questão é que o Flamengo não quer contrair mais uma dívida. O Joel, que não tem uma multa rescisória em seu contrato, mas caso ele saia, o Flamengo tem que arcar com o seu salário até dezembro de 2012, dezembro deste ano. Então, uma estimativa de 2.200.000 é dinheiro para o Flamengo que está combalido. Dentro de campo, pode até ser que o Flamengo tenha encontrado uma boa atuação, tem um bom meio de campo, com atletas como Ibson, Renato Abreu, que é excelente jogador, Luiz Antônio se destacando, o Wagner Love, que ontem jogou com o Diego Maurício. Muitos esperavam que fosse o David, o companheiro do Wagner Love, mas quem esteve junto foi o Diego Maurício, que teve uma boa atuação. Então, pode ser que o Flamengo engrene. A lateral esquerda ainda muito ruim, o Magal não tem como aturar, mas dentro de campo o Flamengo está bem. Mas a estrutura interfere muito, salários atrasados também pode ser um fator determinante. Então vamos ver como fica o Mengão para a continuidade desse campeonato brasileiro. Tomara que não apareçam mais falcatruas aí. É o Mengão. Falcatrua! É falcatrua, sabe? E que seu Joel aí possa armar um time competitivo para esse campeonato. Muito bem, Guilherme. E agora vamos falar do Vasco da Gama. Vamos todos cantar
E o Vasco, que hoje visitou Salvador, Bahia, para enfrentar a equipe do Bahia, dirigida pelo Falcão. É Falcão? E venceu por 2-1. Belos gols de Juninho e Diego Souza. Eu acho que o Vasco da Gama teve um importante resultado jogando em Salvador e ganha ânimo para a continuidade do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu faço a vocês: será que o Vasco vai conseguir manter esse desempenho para a continuidade do Brasileirão ou seria um cavalo paraguaio? Time para isso, na minha opinião, tem. É fato que o Vasco depende de uns e outros jogadores. E se eles entrarem no departamento médico, amigo, aí a coisa toda descarrilha. É verdade. Minha opinião. Hoje pude acompanhar alguns momentos da partida do Vasco, não pude acompanhar tudo, mas o Vasco em certos momentos, principalmente ali no primeiro tempo, pressionava muito a equipe do Bahia. O Vasco teve total domínio no momento que vi, só deu o Vasco e perdendo até muitas oportunidades. O Diego Souza fez aquele gol, um golaço, e acabou ampliando. O gol do Juninho também foi um senhor gol. Foi um gol de falta, né? Isso. E acabou já terminando o primeiro tempo 2-0 e encaminhando a vitória do Vasco. Mas poderia ter sido mais, pelo que eu vi. No primeiro tempo o Vasco poderia ter decidido com mais facilidade. O Bahia fez um gol no segundo tempo. Acho que foi no finalzinho do segundo tempo. A gente vinha pra cá e parece que o Bahia insistiu bastante. Já não sei se no segundo tempo o Bahia conseguiu equilibrar o jogo, mas o Bahia insistiu bastante e acabou diminuindo no finzinho da partida. É Werneck na linha? É Werneck? É Werneck? Se é, hein? É Werneck. Só uma ressalva aqui, a Débora Boechat tá mandando um beijo pro Afonso, tá? E Afonso, arrasando corações. É isso, hein? Fala aí, velho. Alexandre Werneck, noite, hoje Werneck. todos nós estivemos esperando a sua presença em frente à competição por mais de 10 minutos. Terminou, hein? Terminou. Terminou o Botafogo. Náutico 3, Botafogo 2, né, Werneck? Golfinho é assim mesmo, né? Faz gracinha e desce de novo. O Vasco te mandou um abraço, hein? Daqui a pouco eu tô rindo de você. Hã? Hein, Werneck? Fala aí. Estivemos esperando por você hoje em frente à competição por mais de 10 minutos para nos dirigirmos à Rádio Aliança. Que eu avisei que eu não ia hoje, né? Não, você pode ter avisado para qualquer pessoa, menos para mim. Você também. Não, ontem nós havíamos combinado sobre a sua presença. Não, hoje foi uma boa causa. Não, tá certo, eu estou brincando. Vamos falar do Vasco da Gama, Werneck. Ela tá ouvindo aí, Werneck? Hã? Ela tá ouvindo aí? Pior que não, chegamos agora. Então manda um abraço para ela, um beijo de toda a equipe da Aliança Esportiva Bruna Mendes. A gente já mencionou aqui, mas manda um beijo para ela. Aniversário da Bruna hoje. Aniversariante de hoje, minha irmã. Vamos lá, Werneck. Já ouviu também os parabéns. Você pôde acompanhar o Vascão? Isso, eu acompanhei os melhores momentos aqui quando voltei. Cheguei aqui, o jogo estava gravado, então deu para acompanhar, foi adiantando. O Vasco fez uma partida segura. Você estava fazendo o quê, Werneck? Hã? Você estava fazendo o quê? O jogo ficou gravando, rapaz. Eu cheguei agora. Ah, tá. Aí fui adiantando aqueles momentos pífios. O que é? Repete tudo, é sua, olha ali. O Vasco acabou jogando partida simples, tranquila, pressionando no ataque, que está sendo uma grande característica dessa equipe. Acabou fazendo 2-0 com o Diego Souza e com o Juninho. E no finalzinho, um vacilo da defesa acabou permitindo que no último lance o Bahia descontasse. Com isso o Vasco continua na liderança aí com 100% de aproveitamento. E aí, acha que vai conseguir manter esse resultado, Werneck? Essa posição? Enquanto algumas equipes que eram classificadas como favorita, o Corinthians! Como o Corinthians, como o Santos estão priorizando a Libertadores, o Vasco tem que fazer isso mesmo, conquistar e ir mantendo a distância o mais rápido o quanto puder, para ter aquela gordurinha para queimar no final, que foi o que aconteceu com o Corinthians no ano passado. Justamente. Já vai criando essa capa logo agora para poder ficar mais tranquilo
nas rodadas finais, assim. Isso tem uma coisa que eu entendo de gordurinha. E, Werneck, uma pergunta. Ao longo da semana, noticiou que o Vasco conseguiu acertar o pagamento dos salários atrasados, premiação, entre outros, dos atletas vascaínos. Mas parece que... Não, foi só uma parte. Foi só uma parte, né? Porque ainda tinham jogadores insatisfeitos. Essa foi a informação que me chegou. Isso, não, quanto a isso teve uma reunião realmente, discutindo isso. A diretoria jogou limpo com eles, viu que eles estão tentando, eles viram que a diretoria está tentando pagar esse patrocínio, com o nome da empresa que fugiu agora, que é responsável pelo Porcão, e alguns outros restaurantes, já me deu uma fome agora para quitar uma parte. E até, se não me engano, até quarta-feira o Vasco ia quitar outra parte. Bacana. Alexandre. Mas que a diretoria consiga realmente arcar, porque o time está fazendo por onde ganhar esses salários, né? Pelo que a gente pode acompanhar, um pouco de fora, né, já que a gente não está no dia a dia no clube, sim, é que a diretoria e os jogadores estão na mesma filosofia. Estão coesos, imbuídos? Estão imbuídos aí para tentar trazer esse título aí pro Vasco. Isso aí. Tá certo, Alexandre. E o nosso melhorou aí, rapaz? Vocês, Tô melhorando. Já podemos contar com você na próxima sexta-feira? Nada, rapaz, isso vai demorar ainda. Que isso, rapaz? Não, isso aí, a recuperação envolve fisioterapia. O jogador, o cara que é jogador tem que chegar e falar assim, eu estou com uma lesão. Ter os comentários esportivos, atualizações de blogs e Facebooks da vida, para depois pensar no retorno às quadras de futsal. Não, Renato tá parecendo jogador do Fluminense, rapaz, que só quer ficar no departamento médico. Meu negócio é o comentário, Alexandre. Não, definitivamente. E o São Gonçalo, como é que foi hoje? São Gonçalo Esporte Clube 2, América de Três Rios 0. Pô, então se recuperou aí, né? Isso, São Gonçalo se recuperou, mas ainda está em terceiro do grupo, em virtude do saldo de gols. Aliás, o saldo de gols é o mesmo do segundo lugar, mas a equipe do América, que está na segunda colocação, tem um gol a mais, levando vantagem. E o Silvio, foi hoje pro programa? Eu estou aqui, Werneck. Fala com ele aí. Fala aí, Silvio. Tudo bem, Werneck? Manda uma pergunta pro Silvio. Tá tudo bem com você, Werneck? Tudo ok. Muito bem. Vem pra cá. Topa ou não topa? Oi? Topa ou não topa? Agora você que sacaneia, né? Topa ou não topa? Depende do que você quer que eu tope ou não tope. Então valeu, Werneck. Valeu, Werneck. Vamos para o nosso apoio. Retornaremos daqui a pouquinho. Fique aí no seu radinho, no seu computador. Não posso mais deixa do apoio. Celadinho. Uma informação. Aliança Esportiva. São Paulo e Santos terminou também 1-0 São Paulo e o Santos se aproxima do Z4. Vamos lá, Afonso. Esta é a ZYM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. E agora vamos falar do Fluminense. Com ele, que sabe tudo do tricolor das Laranjeiras, que viu o jogo e que sabe comentar, Afonso César. É com você, Afonso. Aumenta, por favor, o microfone. Só rindo mesmo. Pode começar a falar do Flusão, vai lá. Eu, praticamente não vi o jogo. Praticamente não viu. Vai lá, noticia as novas do Fluminense. As novas? Tem bons jogadores. Eles jogam, fazem gol. E o Botafogo? Sabe quando foi o jogo do Botafogo? 2-3 no Botafogo. Só não sei quem jogou. O Botafogo. Tá legal, Afonso, tá legal. Brincadeiras à parte, vamos agora ao Fluminense com Marildo Mendes. Quem espera sempre alcança. Já disse. Esse belo hino do Fluminense.
E o Fluminense, nesse Campeonato Brasileiro, tem esperado muito, né? Não tem feito, não tem, de fato, agido para que os resultados sejam positivos. O Fluminense, que vinha de empate na quinta-feira, na minha opinião, empate na quarta, né? Na minha opinião, empate injusto contra o Santos. O Fluminense foi melhor do que a equipe do Santos, mas acabou não vencendo. Empatou também contra o Figueirense na semana passada, jogando aqui no Rio. E hoje novamente empatou aqui no Rio contra o Internacional. Um Internacional muito desfalcado. Então o Fluminense acaba não aproveitando esse início de campeonato, também por ter desfalques. Mas hoje voltou Deco, Fred, jogadores importantes. Partidas razoáveis de todos eles. O Wellington Nem retornou com a seleção brasileira, chegou ao Rio 7 horas da manhã, já foi direto para a concentração, estava visivelmente cansado, embora não tenha atuado com a seleção brasileira, mas achei ele pouco veloz, até, digamos, cadenciando mais o jogo. O Deco com bons passes, mas não aqueles que a gente observou na Libertadores. Até entendo que o Deco estava um pouco afastado, até ele engrenar e jogar o fino novamente vai demorar um pouco. E o Frederico, que tem qualidade, bons passes, mas também retornou agora. Um detalhe que eu até gostaria de apontar aqui como uma bola fora do Abel, nem sequer relacionou o garoto Marco Júnior, por opção técnica, tática. Difícil entender, Marinho. É um menino novo, o Abel talvez nesse momento tenha optado pelo Matheus Carvalho, por outros jogadores. O Marco Júnior é inegável que tem suas qualidades, é um jogador veloz, mas não vejo assim um grande problema em relação a isso. O Abel sabe o que faz nesse sentido. Em relação à partida de hoje, pude observar em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, que o Fluminense criou chances, né? Acabou não conseguindo concluir em gol. No segundo tempo teve apenas 2 chances, parece. Uma cabeçada do Wellington Nem, que o goleiro fez grande defesa. Tava mal por causa da viagem. É isso que eu estava falando aqui. O goleiro fez uma belíssima defesa. E teve um lance também que eu não pude ver esse lance, mas ouvindo, me parece que foi talvez a melhor chance, um lance do Lanzini. É Lanzini? Se vocês quiserem viu o lance, pode descrever esse lance pra gente. Então parece que uma bola, uma e jogada... o Zé Renato narrou assim. Uma bela jogada criada pelo Fluminense, pelo ataque do Fluminense, e o Lanzini acabou não conseguindo concluir da melhor forma, não chegando para chutar, o goleiro acabou chegando primeiro, e o Fluminense acaba mais uma vez deixando de conquistar 3 pontos e apenas empatando a partida. Teve essa oportunidade, como eu disse, e agora o que acontece em relação à tabela? O campeonato está no início, mas o Fluminense vai ficando para trás, as equipes vão chegando, vão abrindo vantagem, Vasco, enfim, equipes que conquistaram bons resultados e vitórias nesse início, e até o Carleto, parece, após a partida, comentava que seria melhor não empatar esses 3 jogos, e sim perder 2 e ganhar 1. Por quê? Porque teria um número de vitória a mais e é critério de desempate. Então, realmente, se ano passado o Fluminense pouco empatou, né? A gente que é tricolor se recorda disso. O Fluminense perdia ou ganhava. Esse ano já começa com uma sequência de 3 empates. Mas no jogo de hoje, onde é que você achou que o Fluminense parou, assim? O time do Inter, sei lá, imprimiu uma marcação mais forte? Pois é, o próprio Thiago Carleto destacava que a marcação do Inter é muito boa. É um time fechadinho que quando joga fora de seu território monta um ferrolho brabo. Estava desfalcado de suas principais peças, o Dátulo, o Damião. E informação. Não participaram. É o Hugo, que está acompanhando aqui com a gente, que eu já mandei um abraço para ele. Mandou a seguinte informação, que o Marcos Júnior estava gripado, e por isso ele não foi relacionado para a partida de hoje. Muito gripado e acabou não atuando. Agradecer aí ao Hugo pela informação. O que consta no site, que nós estamos tendo como fonte, é que ele nem sequer foi relacionado, mas não especificou o motivo. Mas retornando a falar do Inter,
tem uma defesa muito boa. O Rodrigo Moledo apontaria como uma possível revelação desse campeonato. Defensiva desse campeonato. Mas em compensação, o Índio o Índio já é um pouco faz umas lambanças, já é veterano. Já é rodado. Começa mas eu acho que esse Rodrigo Moledo, muito bom zagueiro. Ele é bom. Quem está de olho, eu acho que o pessoal do exterior já começa a despertar para esse zagueiro e que tem futuro. O Internacional que construiu um plano para mantê-lo. Penso eu que ele vai render frutos ao Internacional de Porto Alegre. Aproveitando então, os ouvintes vão interagindo aqui com a gente. O Gabriel está dando a informação de que nesse lance do Lanzini, que a gente tem dúvida em relação ao lance, o Carleto fez uma tabela ali com o Matheus Carvalho e o passe foi feito para o Lanzini e o Lanzini acabou perdendo o gol. Ele demorou muito tempo para chutar. Então, pelo que eu vi, foi a única chance do Fluminense no segundo tempo, tirando aquela cabeçada do Wellington Nem, que o goleiro fez grande defesa, que foi uma jogada não tão clara, porque o Wellington veio numa velocidade, mas poderia ter sido feito o gol. Mas a jogada do Lanzini parece que foi mais clara, uma chance mais clara. E o Fluminense acabou no primeiro tempo criando muito mais e no segundo tempo criando um pouco menos. Mas num somatório acabou não conseguindo o resultado positivo, o resultado dos 3 pontos. Agora, o Fluminense próxima partida no sábado contra a Portuguesa, não é isso, Zé? Isso, próximo sábado contra a Portuguesa. Próxima partida do Fluminense, sábado contra a Portuguesa. Expectativa de Engenhão vazio mais uma vez, infelizmente. Hoje, jogo público de 3 mil e alguma coisa, e 5 mil presentes. É porque a renda de um pouquinho, de quase 100 mil reais. Então, quase feriado. 98 e uns quebrados. Feriado, tempo chuvoso, frio, e o time realmente jogando de certa forma, de certo ponto até um pouco displicente, né? Acaba desanimando a torcida. A gente espera que no sábado o Fluminense... Sabe dizer por que está jogando de forma displicente assim? Vinha fazendo boas apresentações. O problema... sem ritmo de jogo. O problema das lesões acabou prejudicando muito o Fluminense no primeiro semestre. No finalzinho ali do Carioca perdemos alguns jogadores. Fred deve custar para voltar, né? Acabaram ficando fora da Libertadores. Agora, o trabalho está sendo bem feito. O time foi campeão carioca, o Campeonato Brasileiro está começando. É claro que o Fluminense não pode mais adiar isso, tem que vencer a Portuguesa e reencontrar um caminho, emplacar uma sequência de 2, 3 vitórias para voltar ao topo da tabela, para brigar ali em cima e não deixar de desgarrar para depois não ficar correndo atrás. O trabalho está sendo bem feito, o Abel sabe disso. Apesar dos problemas de lesão, ele conseguiu colocar a garotada para jogar. Eu assisti o jogo na quinta-feira, gostei muito do que vi, apesar da fragilidade até do ataque. O Marcos Júnior com o Samuel, são 2 garotos, principalmente Samuel, com muita dificuldade ainda, um garoto muito novo. O Marcos Júnior já me parece mais encorpado, me parece com mais cancha. Mas enfim, apesar dos pesares, a garotada ajudou. E agora, a volta do Deco, a volta do Fred. De repente, mais pra frente, o Diguinho... Como é que é? Baronete, né? Baronete. Uma boate lá no Rio que o Diguinho figuraça também. É Baronete. O Valente. Enfim, peças que o Fluminense precisa. E o Thiago Neves também, que agora tá de fora. E o Wagner hoje muito mal. Muito mal, parece que não teve uma boa atuação novamente. Vamos ver com a ausência do Thiago Neves se o Wagner reencontra ou encontra o seu melhor futebol. É verdade, Marildo. Encerramos o Flusão por aqui. Vamos agora falar do Botafogo com Guilherme Rezende e Thiago Cruz, que está entrando na linha agora. Thiago Cruz online. Thiago Cruz online, o setorista do Botafogo, como diz Afonso. Vai lá, Guilherme. Antes de falar rapidamente do jogo de hoje, né? A gente não pode esquecer que teve rodada nesse feriado, né? Que o Botafogo sofreu uma virada em casa pro Cruzeiro, pro horroroso time do Cruzeiro, também pelo placar de 3-2, que foi um jogo que aparentemente estava tranquilo, o jogo que o Botafogo podia, o jogo que o Botafogo podia dominar, podia ter feito 2, 3, 4 gols, inclusive. Pode parar com pó. Que podia realmente ter dominado no primeiro tempo. Algumas oportunidades não foram
bem aproveitadas. O time finalizou o primeiro tempo vencendo. E por sucessivas falhas assim, de defesa mesmo, alguns vacilos, o time do Cruzeiro com suas alterações, o Celso Roth também fazendo suas mexidas, conseguiu dar um novo sangue aí para o time do Cruzeiro e conseguiu vencer o time do Botafogo, que em 6 minutos sofreu um apagão, que todo mundo vem falando, sofreu realmente um blackout. 6 minutos sofreu um blackout, tá todo mundo no escuro. Pois é, e o Cruzeiro conseguiu aí arrancar a sua vitória, aquele time do Celso Roth que bate o jogo todo. O Oswaldo até ia criticar, né? Mas por conta daquela primeira rodada que ele foi expulso pelo Sandro Merahit naquela virada do São Paulo e ainda não foi julgado, ele está evitando de entrar nesse mérito. Agora a gente vai falar da rodada de hoje, do jogo de hoje. O Náutico venceu o Botafogo nos aflitos pelo placar também de 3-2. E o Thiago Cruz está aqui, nosso comentarista também, aqui na linha, para falar um pouquinho desse jogo hoje. Com você, Thiagão. Falei, galera. Tô de volta aí. Botafogo hoje, mais uma vez, dando uma grande mostra que esses jogadores atuais aí são muito frouxos. Botafogo hoje... Você está envolvido pelo calor do momento. Cravei Figueirense e Ponte Preta, hein? 0-0, jogão. Ih, rapaz, acho que eu cravei também. Vai lá, Thiagão. O Botafogo, vocês devem se lembrar que contra o Fluminense, contra o Vitória, ficou com 1 a menos, e o Botafogo foi engolido física, técnica e taticamente pelos adversários. Sim. Hoje o Botafogo não conseguiu se impor, mesmo com 1 a mais. Teve a seu favor que o Márcio Rosário fez o favor de ser expulso. Você acha que ele fez o favor? Dar essa superioridade para o Botafogo. E o Botafogo não conseguiu se impor, mesmo com 1 a menos o Náutico. Estava sendo mais perigoso. E depois o Márcio Azevedo foi burro em fazer uma falta que o juiz poderia levar a expulsá-lo. Foi uma falta exagerada o juiz ter expulsado, sim. Mas o Márcio Azevedo foi burro de ter feito aquela falta. E depois o Vitor Júnior entregou um gol ao adversário, mas nesse aí eu vou relevar, porque o Vitor Júnior rodou ofensivo e foi obrigado, por causa da burrice do Márcio Azevedo, jogar de lateral esquerdo. E não é a dele, então ele falou naquele recuo de bola com o Milton Rafael. Fica a lição que esse time Botafogo é frouxo, é preciso contratar jogadores com maior caixa, jogadores vencedores, para poder encaixar nesse time. Porque jogadores como Elkson, Michael Suel, esses jogadores já estão mostrando que são amarelões. Na hora de decidir, eles não têm capacidade para isso. Hoje foi uma prova que ficou provado que o Botafogo poderia ter virado esse jogo, como o Vitória fez, como o Fluminense fez, e o time não teve capacidade. Tá feliz, hein, Thiago? Botafogo, você. Eu tô revoltado. Tá levar uma virada em 6 minutos do Cruzeiro e um jogo de hoje que poderia ter conseguido uma vitória para se recuperar, tinha condições, e o time faz uma bobeira dessa. Thiago, assim, de fato, falando no geral do trabalho que vem sendo feito, o que tem acontecido com o Botafogo, que, como você está dizendo aí, realmente acaba revoltando um pouco, o time ele vem bem e até, tirando como exemplo a partida contra o Cruzeiro, vencendo, hoje também estava vencendo, né? E depois... hoje começou perdendo com o teve a oportunidade de virar, mas não se impôs para isso. Então o time acaba tendo muitas vezes até uma atuação regular ou até boa, como foi no caso contra o Cruzeiro e permitiu a virada, e acaba depois, de certa forma, entregando a partida. Que de fato você aponta alguma coisa que está atrapalhando, o trabalho não está sendo bem feito, o treinador, que de fato você acha que acontece com o Botafogo nesse momento? Olha, há quem diga que no Botafogo existe uma aura de derrotado. Mas o quê? Botafogo, o Renato, por exemplo, é um jogador vitorioso no Santos, no Sevilha, e vem no Botafogo, parece que o cara encarna essa passividade. Pois mas aí cabe a Maíra estar desenvolvendo um trabalho com esses jogadores. É uma coisa esquisita. Mas eu não sou adepto dessa tese, porque o Botafogo já teve Garrincha, Didi, Newton Santos, jogadores capacitados que ganharam tudo que foi possível. Eu acho que esse time atual tem jogadores que psicologicamente não têm condições
de vestir a atuação do Botafogo, a camisa do Botafogo. Mas é claro, também vamos citar algumas coisas aí, como por exemplo, a diretoria que não traz um zagueiro reserva, estamos tendo que aturar o Brenner, que é um zagueiro limitadíssimo. Rodrigo Brenner, né, Tia? Um zagueiro muito limitado, os laterais não têm reservas, hoje o Osvaldo, perdendo o Márcio Azevedo, teve que colocar o Vitor Júnior, que é um atacante para jogar de lateral esquerdo. Quem é o primeiro suplente do Márcio Rosário? Do Márcio Azevedo? Não tem, é o garoto Renan Lemos, de 18 anos. Pois é, tem que O Márcio contratar. Azevedo já era reserva na temporada passada, e agora que ele é titular, ele não tem reserva para suprir. É um garoto da base ainda que ainda é inexperiente. Complicado, né, Thiago? Para você ter uma ideia, o Lucas também não tem reserva, agora que chegou lá o John Lennon, vamos ver se o John Lennon vai resolver uma coisa, se ele vai cantar Help, mas... É Help mesmo. mesmo. Pra careca que gosta muito dos Beatles. Mas para você ter uma ideia, o Lucas, ele era reserva do Alessandro. O Alessandro hoje está no Náutico como reserva. Só para ver Alessandro não jogou hoje, não? Não cruza bem. Oi? Alessandro. Não jogou bem? Não chegou a jogar, não. Ah, sim. Entendi. Mas o Botafogo tem que fazer uma reformulação no elenco, trazer os jogadores mais capacitados, mais vitoriosos, porque hoje foi uma prova que o time não tem aquela vontade. Não tem gana. Esse tem que enfiar no time do Botafogo, tem que enfiar à vontade, ó, meu irmão. Thiago, mas você fala isso, o time estava perdendo por... Desculpa, Guilherme. Não, vai. Perdão. Vai. O time estava perdendo por 2-0 e conseguiu empatar. Não acha que teve uma postura de raça, de tentar reverter o resultado nesse sentido? Esse empate do Botafogo foi muito mais por um recuo do Náutico do que por uma imposição do Botafogo. O Náutico recuou, principalmente o Márcio Rosário foi expulso, eles ficaram meio apavorados, recuaram, chegaram 10 jogadores atrás da linha da bola, e o Botafogo foi para cima. Mas foi só o Botafogo empatar o jogo que o Náutico, um a menos, voltou a tomar conta do meio campo e chegou a criar uma outra oportunidade ali com o Araújo, o Siloé quando entrou. Então isso é que acaba deixando um pouco de revolta no torcedor. O Botafogo com um a mais não conseguiu se impor no jogo e conseguir essa virada. Bacana, Thiago. Guilherme? Bom, é o que você estava falando, Thiago, realmente tem que chegar e falar assim, você está vestindo a camisa do Botafogo, vamos respeitar o clube, a instituição, e vamos fazer por onde? Vamos ter vontade de jogar bola, pô. Exatamente. Um exemplo para isso é a equipe do Vasco, que até semana passada estava com 2 meses de salário atrasado, que poderia ser uma desculpa para um pouquinho ali de preguiça, um pouquinho de falta de vontade, mas não, os caras estão lá com vontade. O Botafogo, até onde se sabe, o salário está em dia, o Botafogo tem uma estrutura muito boa e os jogadores não estão respondendo dentro de campo. Mas apesar de que na imprensa, não sei se você já viu, não sei se de onde provém essas dívidas, mas o Botafogo é o clube que mais deve. Tem pouca receita e muita dívida. Exatamente. É o campeão de dívida. Não está ganhando no campo, mas está ganhando, está tomando são mais de 500 milhões de dívida. O Maurício Assunção até falou que é muito por causa dos juros, os juros altos acabam elevando a dívida e às vezes tem que deixar de pagar em um lado para poder pagar os jogadores. Mas eu acho que isso não é muito desculpa não, porque todos os clubes têm esse problema, tem que pagar os jogadores, estão endividados, mesmo assim conseguem colocar as contas ali meio que em dia. É verdade, Thiago. Thiagão, já de pronto peço que você deixe o seu favorito da galera. Solta a vinheta aí, Afonso. Tá esperto, né? É favorito da galera. Valeu. Vai lá, Thiagão. O favorito da galera vou votar no Messi. 3 gols ontem. Então, o garoto merece aí. Marildo Mendes, o seu favorito. Thiago, continue com a gente, hein? Vou com o Thiago. O Messi realmente foi o grande favorito da galera dessa semana. Guilherme? Rapaz, acho que eu vou acompanhar o voto de vocês mesmo. Messi, bagunçou, não tem que discutir. Eu vou, só para destoar um pouquinho, eu vou votar no garoto Vitor Torres, do São Gonçalo Esporte Clube. Boa. Regeu a batuta hoje, São Gonçalo Esporte Clube 2, América de Três Rios 0. Afonso? Wagner Love. Thiagão, Afonso sabe quanto foi o resultado do Botafogo. Fala para ele aí, Afonso.
Foi 2-3 pro outro time. Gostou, Thiago? Eu não ouvi o Afonso. Fala, aumenta o seu áudio, Afonso, por favor. Foi 2 para Botafogo e 3 para outro time aí, que eu não sei qual dizer. Tá bem informado ele, né, Thiago? Tá muito bem. E Afonso não é Botafogo, Afonso. Ele não aprende, né, Thiago? Não aprende. E alguma pergunta pro Silvio, Thiago? Não, tem pergunta nenhuma não, tem? Thiago? Diga. Alguma pergunta pro Silvio? Eu não estava ouvindo o programa, então não sei o que foi abordado aí com o Silvio. Não foi nada abordado. Qualquer coisa. Não foi nada Qualquer abordado. coisa. Então, olha, mas eu posso pagar a dívida do seu time, tá certo? É verdade que você proibiu o Pânico de imitar a sua pessoa? Não proibi o Pânico. Veja bem, eu não proibi o Pânico. Eu só dei uma autorização por 2 anos. Essa autorização já passou, tá certo? Tá respondido. Vai lá, Thiago. Bota a vinheta do Mortinho em campo aí, Afonso. O seu Mortinho, Thiago. Bom, eu poderia votar no time inteiro do Botafogo, mas... Poderia votar em quem ali? Tem tanta gente ali, hein? Eu vou votar no Brenner. O Brenner? Que lembra muito o Odivan. Eita ferro. Eu vou votar no Da Silva do América de Três Rios. Thiago, você acredita que aquele Da Silva da época de Flamengo hoje jogou mais como armador do que como volante? Só pra você ver o nível da Série C, né? Mas discreto, mas não foi de todo ruim, não. Não, eu voto no Da Silva por conta disso, por ter jogado fora de posição e estar um pouco perdido dentro de campo. Marildo? Vou votar no rapaz que eu não sei o nome, que estava lá no jogo hoje da Ferj, Rapaz, o cara primeiro queria nos proibir de fazer nosso trabalho. Ele veio até a gente e pediu nossos credenciais e tudo mais. Cadê nossas credenciais? Fica complicado, né? Conseguiram entrar lá sem credencial? Conseguimos, não bate-papo. Mas a questão da Ferj, da Ferj veio em cima da gente. Então, mas isso aí ele estava até então fazendo o trabalho dele, mas agradecer então ao Gabriel, assessor de imprensa do São Gonçalo Esporte Clube, que assegurou a nossa interferiu presença. E disse que a gente ficaria lá porque a gente está sempre com o time, mas a gente vai providenciar essas credenciais, esses crachás aí para a próxima rodada. E depois ele arrumou uma confusão lá, eu não entendi direito, ele acabou xingando, dizendo algumas coisas, alguém teria xingado ele. Não convém nem dizer aqui. Estava para fora. Proferido palavras de baixo calão. Do alambrado. E aí depois ele disse que se acontecesse alguma coisa com ele, que ele iria embora, e que se acontecesse alguma coisa com ele, vocês estavam ferrados. Para ficar bem. Foi bem delicado. Foi bem delicado, um cara um pouco confuso. Então vou colocar num pacote a Ferj, que às vezes quer impedir o trabalho que a gente faz com tanta dificuldade e tanto carinho, e a Ferj em geral pela má organização em alguns momentos em relação aos campeonatos aqui do Rio. Isso aí, Guilherme Rezende, o seu Mortinho. Eu posso votar realmente no time do Botafogo, que veio nessas últimas 2 rodadas aí demonstrando um futebol ruim, dando vacilos aí, tem que ser mexido, tem que tomar um chazinho de esporro para ver se a coisa melhora. Isso aí. Tiagão, o seu destaque final. Só uma perguntinha antes. Tinha alguma presença VIP hoje lá no ar? Não, hoje não. Hoje não? Hoje apenas a torcida. Foi a principal presença VIP de hoje. Vocês lá, né? Oi? E o Aliança Esportiva. E o Aliança Esportiva. Essa que é a presença VIP. Torcedores escalando o alambrado do Mauá, sacudindo camisa, fazendo ola. Uma brilhante exibição. Que legal. Bacana, Thiago. Mas então deixar aí um abraço aí para todos os ouvintes, uma ótima semana a todos, e ver aí como o Oswaldo vai recuperar o astral desse time aí, porque 2 amareladas dessa aí é complicado. O torcedor do Botafogo foi da euforia, depois de 2 vitórias contra o Coritiba e São Paulo, a decepção depois de 2 derrotas vergonhosas dessas. Um abraço a todos aí, ótima semana. Valeu, Thiago. Semana que vem contamos com sua presença aqui no estúdio. Beleza. Um abraço. Marildo Mendes, Guilherme Rezende e Afonso César, seus destaques finais. Deixar um abraço a todos, uma boa noite, um bom final de domingo.
curtindo aí, fantástico, enfim. Silvio Santos. Silvio Santos. E já não tô aguentando mais. Deixar um beijo a todos e dizer que semana que vem teremos mais cobertura do São Gonçalo Esporte Clube na certa. Eu, Zé Renato, ou mais alguém da equipe que possa comparecer ao Mauá. Vamos torcer para o São Gonçalo e rodada do Campeonato Brasileiro. Um beijo a todos e um bom final de semana aí para vocês. Início de semana, no caso. Guilherme? Desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos os ouvintes aí pela audiência, né? E aguardem até o próximo programa, né? Domingo que vem estamos aqui, se Deus quiser. Afonso. Eu queria mandar um beijo, um abraço, minha mãe que está ligadinha também no programa. Um beijo para a mãe do Afonso. Eu queria mandar também um abraço para o pessoal da Aliança Esportiva, um abraço também para os ouvintes. E aqui também agradecer os ouvintes que participaram ao vivo e aqueles que mandaram mensagem pelo Facebook do Zé Renato aí. Bacana, Afonso, Valeu, legal. Afonso. Galera, estaremos reunidos semana que vem com muita coisa boa. Fiquem ligados, porque a realidade da semana vai ser muito agitada. Eurocopa, Libertadores, Brasileirão, muita coisa boa. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Fiquem com Deus, um abraço.